Oi meninas, oi minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula eu quero convidar você a vir comigo confeccionar um conjunto de organizadores. Eu estou fazendo para o meu ateliê e eu dividi em 3 videoaulas. A primeira nós vamos fazer uma caixinha, que é esta caixinha aqui, ó. Ela tem uma carinha, ó, bem fofinha, e a gente pode utilizar para guardar olhinhos. Eu estou utilizando para guardar olhinhos, pérolas, e você pode fazer quantas você desejar para te ajudar a organizar os seus aviamentos. Caixinha, beleza? A segunda videoaula nós vamos fazer, olha, este vidro alfineteiro. E ele também, olha, pode ajudar a gente a organizar, ó. Então, olha, ele pode ajudar a gente a guardar os marcadores, agulhas, alfinetes, o que a gente quiser fazer com ele, tá bom? Então, primeira videoaula, segunda videoaula e a terceira videoaula, nós vamos fazer uma tampinha para vidrinhos, que é este vidrinho aqui, ó, esta tampinha, mas você pode fazer para tampar qualquer tipo de vidro com a mesma técnica. Então, nesta videoaula, nós vamos fazer a caixinha, esta caixinha. Vem comigo, amigo Urumar? Nessa videoaula vamos trabalhar com a agulha 1,75. O fio é para uma agulha número 2, mas eu estarei usando a 1,75. E nós vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer 4 pontos baixos. Fechar o anel. E vamos fazer 4 aumentos, mas os aumentos que vamos fazer serão aumentos triplos, tecendo 3 pontos dentro de cada ponto. E nessa segunda carreira, nós vamos finalizar com 12 pontos baixos. Pronto, finalizamos 12 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento triplo, colocar o meu marcador no primeiro ponto baixo, para marcar minhas carreiras. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento triplo. E vamos finalizar esta carreira com 20 pontos baixos. 2 pontos, um aumento triplo. 2 pontos, um aumento triplo. 2 pontos, um aumento triplo. E vamos finalizar a carreira com um ponto baixo, sendo que são 2 pontos também. Fizemos 2 pontos, um aumento triplo, 2 pontos, um aumento triplo, 2 pontos, um aumento triplo. Iniciamos com um ponto e finalizamos com um ponto. A próxima carreira é a carreira de número 4. E nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos iniciar com 2 pontos. 1, 2 pontos. Vou colocar o meu marcador aqui, ó. E agora vou fazer um aumento triplo. 3 pontos dentro do mesmo ponto.
Lembrando que a gente vai fazer sempre aumento triplo. E nessa carreira 4, nós vamos finalizar ela com 28 pontos. E vamos fazer em cada lateral 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, um aumento triplo. E quando a gente finalizar, a gente vai finalizar com 2 pontos baixos, que é para ser 4 pontos baixos em cada lateral. Vou fazer o aumento triplo. 4 pontos baixos. Novamente um aumento triplo. 4 pontos baixos. Um aumento triplo. E novamente 2 pontos baixos, inteirando 4 nesta lateral. Porque nós iniciamos com 2 e finalizamos com 2. E todas as nossas carreiras serão dessa forma. Vamos iniciar com a metade e a outra metade a gente vai fazer quando finalizar, porque estamos no meio da lateral. E nas laterais vamos fazer inteiro, ó. Como fizemos 4, 4, 4, aqui também tem 4. 2 no início e 2 no final. Agora, vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos iniciar com 3. Vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento triplo, e aí vamos fazer 6 em cada lateral. 6 pontos baixos, aumento triplo. 6 pontos baixos, aumento triplo. 6 pontos baixos, aumento triplo, e vamos finalizar com 3 pontos baixos. Essa é a quinta carreira, nós vamos finalizar ela com 36 pontos baixos. E a partir daqui eu vou fazendo a minha e eu volto com você. Quinta carreira finalizada com 36 pontos baixos, vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer com 4 pontos baixos. Vamos fazer 4 pontos baixos aqui, sendo que se a gente inicia com 4, é porque a gente tem 8, a gente tem mais 4 para finalizar. Então, vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento triplo, e aí vamos fazer 8 pontos baixos, aumento triplo, 8 pontos baixos, aumento triplo, 8 pontos baixos, aumento triplo, e vamos finalizar com 4 pontos baixos. E essa carreira, nós vamos finalizar ela com 44 pontos baixos. Vamos agora para a carreira 7. Na carreira 7, vamos iniciar com 5, fazer 10 em cada lateral, um aumento triplo. Em cada canto, um aumento triplo. E esses aumentos serão um total de 4 aumentos, um em cada lateral. E vamos iniciar com 5 e finalizar com 5, sendo que 5 e 5 são 10, então é 10 em cada lateral, antes do aumento, 10. E essa carreira nós vamos finalizar ela com 52 pontos baixos. Prontinho, a carreira 7 finalizada com 52 pontos baixos. Vamos para a carreira 8. Na carreira 8, nós vamos iniciar com 6 pontos baixos e vamos fazer 12 pontos baixos e um aumento triplo 3 vezes. E vamos finalizar com 6 pontos baixos, que é para ter 12, 12, 12, 12. E nos cantos o aumento triplo. A carreira 8, nós vamos finalizar com 60 pontos baixos. Carreira 8, finalizada com 60 pontos baixos. E até aqui, nós vamos fazer 2 peças. 2 peças com a mesma quantidade de carreira, 8 carreiras. 2 peças iguais. Uma para a caixa e uma para a tampa. Da caixa, nós vamos manter a carreira normal,
sem cortar a linha, não vamos cortar o fio, vamos manter o fio. Só vamos manter esta quantidade de carreira, 8 carreiras. E nós vamos começar a subir a caixa. Mas antes, nós vamos completar a tampa da caixa. Então, vamos prosseguir com a tampa e depois a gente volta para a caixa. Para a tampa da caixa, nós vamos fazer uma carreira a mais, que é para dar o encaixe na caixa. Então, nós vamos fazer a carreira 9. A carreira 9, nós vamos iniciar com 7 pontos baixos. Vamos fazer 14 pontos e um aumento triplo 3 vezes em cada lateral. E vamos finalizar com 7 pontos baixos. E esta carreira vai ter 68 pontos baixos. Carreira 9 finalizada. Agora, nós vamos fazer a carreira 10 em BLO, pegando apenas as alcinhas de trás do ponto. E nós vamos fazer toda a carreira em BLO. Ó. Vamos fazer 68 pontos em BLO. Vamos deixar estas alcinhas aqui atrás, ó. Prontinho, carreira finalizada em BLO. Da tampa da caixa também foi feito a carreira em BLO, toda em BLO, ponto sobre ponto em BLO. E a tampa também nós fizemos. Agora, na tampa, nós vamos subir 3 carreiras a mais. E na caixa, nós vamos fazer 15 carreiras. E eu vou fazer as minhas e eu volto com você. Na tampa, 3 carreiras de ponto sobre ponto normal. Não vamos fazer em BLO, vamos fazer normal, ponto sobre ponto. E na caixa, que é a caixa de baixo para cima, nós vamos fazer subir 15 carreiras de ponto sobre ponto normal também. Só a base que foi em BLO. Então, eu vou fazer as minhas e eu volto com você. Prontinho, finalizada a carreira da tampa, 3 carreiras acima e finalizada as carreiras da base da caixa com 15 carreiras. Foi feita 15 carreiras na base e 3 carreiras na tampa. Agora, nós vamos finalizar. As duas serão da mesma forma. Nós vamos fazer pontos baixíssimos por toda a volta, ó. Pontos baixíssimos, pontos sobre ponto, sendo ponto baixíssimo por toda a volta da peça. Tanto na caixa, na tampa da caixa, quanto na caixa, tá? Ó. Vamos fazer por toda a volta. E eu vou fazer a minha e eu volto com você. Finalizei a carreira de ponto baixíssimo. E agora é só a gente cortar o fio, colocar ele para dentro da peça. Você pode fazer aí da sua maneira, o arremate da sua maneira, tá bom? Fazendo o ponto invisível, tá bom? E aí, você vai usar a agulha de tapeceiro e vai arrematar ele para dentro dos pontos, para que ele não apareça, tá? Esse fiozinho não apareça. Mas você pode fazer da sua maneira. A caixa, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Vamos arrematar. Aí, a gente pode dar o vinco aqui, ó. Aqui assim, ó. E a gente pode engomar a nossa peça. Eu vou deixar um link abaixo do blog que tem uma receitinha de goma caseira para você fazer. E você pode seguir a receita, ou se você tiver alguma receitinha de goma da vovó, caso você não tenha, você pode usar a cola branca também, com água, cola branca e água, e você pode estar
engomando ela. Isso se você quiser, se quiser. Se você não quiser, você pode deixar ela assim mesmo ou revestir com uma caixinha de acrílico. Caso você tenha uma caixinha de acrílico, você pode estar colocando, encapando. Na medida que você desejar, se você quiser a caixa maior, é só fazer as carreiras de base maior. E se você quiser menor, faça menor. Lembrando sempre que a tampa deve ter uma carreira a mais. Agora, nós vamos fazer um rostinho para a nossa caixa. Nós vamos fazer um narizinho, vamos colocar o olhinho na nossa caixa e vamos fazer um lacinho para aplicar na parte de cima. Vamos agora fazer o narizinho com o mesmo tom de fio. Vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o anel e vou fazer 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. Cortar a nossa linha. E vamos fazer um anel mágico invertido. Ó, pegando apenas as alcinhas de trás, embelhou. E vamos pegar esses 12 pontos aqui, ó, deixando as alcinhas, porque essas alcinhas que nós vamos aplicar na nossa peça. Não é necessário colocar enchimento. A gente vai puxar ele, ó. E a gente vai escolher o nosso lado da peça para aplicar o nosso narizinho. Agora, vamos fazer um laço para colocar na parte de cima da nossa tampa. Nós vamos fazer 10 correntinhas. Prontinho, 10 correntinhas, vamos contornar todas elas com pontos baixos. Nós vamos contornar em espiral dos dois lados. Prontinho, todo contornado. Agora, para a segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em ponto médio alto, ó. Vamos fazer 2 médio alto. 2 médio alto, 2 pontos alto. E 2 médio alto novamente. Vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E vamos começar novamente, um ponto baixo, 2 médio alto, aumento, no mesmo ponto. 2 ponto alto, dois médio alto novamente. E vamos repetir esse processo. 2 médio alto, aumento, com ponto médio alto,
aumento com ponto alto, ponto médio alto, aumento com ponto médio alto, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E novamente vamos repetir novamente, ó, um baixo, aumento médio alto, aumento em ponto alto, dois médio alto, vamos fazer um ponto baixíssimo e finalizar, deixando o fio para costurar. Coloquei na agulha de tapeceiro e ó, vou esconder este fio passando pelos fios atrás, ó, até chegar no centro, tá? Até chegar ali no centro do nosso laço. Vamos escondendo, passando a agulha de tapeceiro na parte de trás, tá? Do laço, sempre na parte de trás, ó. Até que a gente chegue na parte central aqui do laço. Cheguei na parte central, ó. Vou colocar ele para cima, sem puxar, tá vendo? Que se a gente puxar, ele vai dar uma puxadinha na parte de cá. E aí, eu vou dar um pontinho, ó. Ao contrário, tá? E aí, vou fazer novamente. Agora, eu posso puxar, porque eu fiz aquele pontinho e ele deu uma travada. Aí, eu posso puxar. Puxei o meu laço, vou passar novamente. E vou puxar novamente. Aí, você tem a opção de deixar ele só franzido, só franzidinho. Você tem a opção de envolver ele, ó. Envolver esse laço. E você pode colocar, se você quiser deixar ele só franzido, você pode colocar pérola, pode colocar algum detalhe aqui. Eu gosto dele simples e gosto dele com esse fio enrolado. E aí, a gente vai aplicar este laço na tampa da nossa caixa, tá bom? E aí, a gente vai escolher se a gente quer no meio, se a gente quer mais lateralizado, como que a gente quer esse laço, tá? A gente escolhe e aí a gente aplica também, evitando de pegar a parte de baixo, pegando somente nos fios acima, e eu vou fazendo dessa forma, ó. E o nosso laço está aplicado, tá? Faça sempre essas partes antes de engomar a sua peça. Vamos aplicar o nariz e fazer o rostinho. Você vai verificar em que lado você deseja fazer a face da sua caixa. E aí, você vai dar um espaço para aplicar os olhinhos da maneira que você desejar. Esse narizinho é opcional, aí você vai colocar a tampa para dar essa distância que você deseja, onde você deseja colocar os olhinhos. E aí, você vai colocar o seu narizinho, ó. Nós já deixamos essas linhas em BLO para facilitar, ó, a aplicação, tá? Caso você queira um nariz bordado, você pode estar bordando também o seu nariz.
Você vai decidir o que você vai fazer com a sua caixinha. Você vai dar o seu toque especial, tá? Os olhinhos, eu escolhi esses olhinhos, eles são colados, eu colo ele com cola quente. Mas você pode optar em colocar o olhinho que você quiser. Você pode fazer uma sobrancelha, são só aviamentos. Desde que você não faça para criança, porque se você for fazer para criança, eu sugiro que você coloque olhinhos com trava. E você pode também usar olhinhos com trava, miçanga, pérola, bordado, se você quiser bordar. O narizinho também você pode bordar. E essa é a nossa caixinha decorada com a face. Eu trouxe aqui uma também menor, tamanho menor, ó. Mas eu já dei a dica, é só você fazer a base, a estrutura da base maior ou menor, caso você queira a sua caixa grande ou pequena. E aí você pode brincar, ó, aqui eu fiz com fio conduzido, com 2 cores, coloquei o lacinho branco, ó, bom? Você vai fazer da maneira que você desejar. E dando mais dicas, você pode fazer as suas caixas temáticas, com tema de Natal, você pode fazer como uma rena, aí você coloca as orelhas de rena, você coloca um nariz de rena, faz com as cores de rena. Se você quiser, você pode fazer com tema de Páscoa, colocando orelhinha, rabinho, bordando o narizinho. Essas são dicas para você de como você pode decorar a sua caixinha. E se você quiser ela simplesinha também, só a caixinha, você pode também. Vou deixar abaixo o link, caso você não saiba, não tenha onde comprar esses olhinhos, eu vou deixar um link de onde eu compro, tá? Você não vai pagar nada além, mas você vai estar me ajudando comprando pelo meu link de afiliado, esses olhinhos aqui. E vou deixar o link do blog, caso você queira uma receitinha para engomar a sua peça. Essa foi a videoaula da caixinha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Vou ficando por aqui. Peço que você deixe um like, assim você vai estar ajudando a gente e também outras pessoas que podem receber este conteúdo. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Agradeço a você que assistiu até aqui, beijos no seu coração e até o próximo vídeo.